Então, boa noite novamente a todos. Hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 8 do Evangelho, que é Bem-aventurados os puros de coração. Nós estamos falando das bem-aventuranças, né? São 9 bem-aventuranças. E lembrando, né, as bem-aventuranças, cada uma delas nos remete a uma virtude que nós temos. A gente às vezes não percebe isso, né? Mas Jesus veio sempre nos falar, através de todas as situações ou lições, das nossas virtudes. Ele sempre veio enaltecer o que a gente tem de bom, para que nós trabalhássemos isso nas nossas virtudes, para esse nosso desenvolvimento espiritual e moral. Então, nas bem-aventuranças, no caso essa nossa, bem-aventurados os puros de coração, quando nós conversamos numa outra semana, puros de coração significa o quê? Nós sermos simples, termos a humildade. Humildade do quê? De reconhecermos também, né, os nossos defeitos, as nossas fragilidades principalmente. E quando a gente tem essa simplicidade e a humildade, que a gente reconhece, quem nós nos reconhecemos realmente quem nós somos, nós conseguimos ter essa pureza no coração. Porque aí nós conseguimos enxergar também a fragilidade do outro. Estamos aqui no mundo de provas e expiações, ou seja, no mundo de provas e reparações, porque todos nós temos algo para reparar, temos algo para aprender. Né? Somos imperfeitos ainda. Então, quando nós temos o coração puro e nós conseguimos enxergar também a fragilidade do outro, nós conseguimos ver, né, a imperfeição do outro, que é nossa também. Muitas vezes até o que a gente não gosta no outro é um reflexo nosso. E a gente não percebeu isso. Mas esse item, bem-aventurados os puros de coração, vem nos lembrar da simplicidade e da humildade. E é até bom a gente prestar atenção no sentido que, para nós sermos puros de coração, a simplicidade e a humildade têm que estar junto. Senão a gente não consegue ter essa pureza de coração. Né? Quando nós ainda temos mais o nosso ego, né? O egoísmo, né, falando mais alto, a gente ainda não consegue enxergar. E é essa lição que Jesus veio dar para a gente, né, nessa bem-aventurança. E aí a gente percebe também o seguinte, nós vamos falar nos itens 5 a 7 desse capítulo, que fala pecado por pensamento e adultério. E aí a gente lembra de uma passagem do Evangelho de Jesus, que a gente pode ver no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: é o capítulo 5, versículo 27 e 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Aí a gente percebe o quê? Que essa colocação, na época que Jesus fez, pegou a situação e a palavra adultério para um caso, né, de cobiça a uma mulher ou uma situação voltada para a mulher. Mas em outros pontos no Evangelho a gente vai encontrar essa palavra também, né, de adultério com outros significados, em outras situações. Mas Jesus trouxe uma situação para nos mostrar, na verdade, uma coisa genérica, que é para nós prestarmos atenção quando ele fala, né? Aqui novamente, eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou. Então, quando ele fala essa situação, o momento que nós olhamos, não importa, homem, mulher, ou o que seja, cobiçando algo, nós não fizemos nenhuma outra ação, né? Não tocamos em nada, não mexemos em nada, mas quando nós olhamos, o que agiu primeiro? O nosso pensamento. Com essa colocação, ele vem nos falar da importância, né, do que nós estamos, às vezes, cobiçando, ou desse adultério, que primeiro aconteceu aonde? Aqui, no nosso pensamento. Não chegou a uma ação efetiva, mas nós já pensamos. Então, o nosso ponto de atenção aqui nesse item do Evangelho é justamente esse: pecado por pensamento. Então, muitas vezes nós falamos assim, mas eu só pensei, né, Jô? Não fiz nada, eu só pensei. E aí que ele nos dá esse alerta. O só pensei. E aí nós prestamos atenção em outra coisa, né?
olha o potencial que nós temos aqui dentro. Né? Uma fonte de energia que nós temos, quando nós geramos um pensamento, nós emitimos para o universo aquilo. Nós não falamos nada, mas já foi emitido. Quando nós fazemos uma prece, o que nós fazemos? Nós mentalizamos, nós pensamos na prece. Ninguém sai rezando para que os outros ouçam. Mas nós já emitimos um pensamento, uma vibração. Então, a importância do nosso pensamento. E assim como o nosso pensamento, outras partes do nosso corpo também falam dos nossos sentimentos. No pensamento, eu estou pensando aqui, mas ninguém sabe o que eu estou pensando. Eu estou falando uma coisa, mas posso estar pensando outra. Mas eu estou aqui, utilizando essa fonte de energia. E a importância do pensamento, por quê? O que eu estou gerando com o meu pensamento, eu estou usando o quê? Todo o meu campo energético. Isso envolve a mim. Se eu tiver com um bom pensamento para com o outro, eu estou gerando esse campo positivo de energia a partir de mim. Se eu estou fazendo um pensamento mal direcionado a outra pessoa, ele começou aqui primeiro. Então a gente não percebe muitas vezes que através do nosso pensamento, o que nós estamos criando para nós mesmos. Essa era a atenção de Jesus. Não é o que a gente faz efetivamente através da ação, que pode ser uma coisa que prejudique o outro, mas desde o nosso pensamento. Então, o que nós estamos produzindo com o nosso pensamento? Para nós e para o próximo. E lembrando, né, da lei da física, ação e reação. No Espiritismo nós falamos de causa e efeito. Por quê? Na física é imediato, a ação e a reação. Aqui a gente sabe que não. Causa e efeito, por quê? Uma coisa que eu posso fazer para o outro, dou um tapa no meu amigo aqui na frente. Ele pode reagir na hora ou guardar para si essa emoção, esse sentimento. Então, essa resposta não vem de imediato. E aí nós prestamos, então, atenção, poxa, causa e efeito. Então, muitas situações que nós podemos estar passando hoje e nós não entendemos, pode ser de alguma causa lá de trás, e o efeito está sendo agora. Então, a importância do que nós pensamos, porque a gente pensa primeiro antes de fazer, para poder entender lei de causa e efeito, que ele vem também nos alertar, além da importância do nosso pensamento. Muitas vezes quem está fazendo o tratamento, né, não ouve lá no atendimento fraterno, cuidado com os pensamentos. Por quê? Porque ele vai, na verdade, afetar nós primeiro e depois o outro. Nós temos uma fonte de energia, uma usina geradora aqui dentro de nós e nós não utilizamos isso adequadamente. A inteligência que o Pai nos dá e nós usamos como? Os nossos pensamentos. Gerando o quê? E quando eu falei da questão que o nosso corpo, na verdade, emite os nossos sentimentos, então, através do pensamento. Posso estar pensando coisas horrorosas, ninguém está vendo, não tem ação nenhuma, mas eu já estou lançando isso no universo. Se eu estiver lançando coisas boas, vou receber coisas boas. Se eu estiver lançando coisas não tão boas, espero receber o quê? Coisa boa? Não. Às vezes a gente ouve, né? Presta atenção no que você está recebendo, porque também você deve estar emitindo também ondas da mesma energia. Vamos pensar no trabalho. Às vezes a gente está num ambiente de trabalho que não está lá tão legal. O que a gente está fazendo para que essa energia se transforme, melhore? Uma prece, então um pensamento que a gente possa produzir contrário a isso. Isso em todas as situações do nosso dia a dia. Chico tem no livro Palavras da Vida Eterna, e nós usamos até esse livro nos nossos cursos. Tem 2 textos dele que fala justamente de outros pontos nossos
que nós também demonstramos os nossos sentimentos. Não é só o pensamento. Esse texto dele, chama-se Olhos. E eu vou ler um trechinho. E ele começa até através de uma parte do Evangelho que diz o seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Esse do Evangelho de Mateus. E Chico diz o seguinte: olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúmes, olhos de ferir, olhos de desconfiança, olhos de atrair e de viciação, olhos de frieza e olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda. Aprende e perdoa sempre, e guardará contigo os olhos bons a que referiu Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar a glória da vida eterna. Então, os nossos olhos, quando nós olhamos para alguém, com que olhos que nós estamos olhando o nosso próximo? Com esse olho de cobiça, o olhar de cobiça, o olhar de frieza? E aí que Jesus nos lembra. Se nós não estamos fazendo ação nenhuma, mas como é que nós estamos olhando esse nosso próximo? Com que pureza de coração nós estamos olhando esse nosso próximo? E além dos olhos, nós temos um outro órgão que também faz esse julgamento, às vezes preliminar, e que no pensamento nós também acabamos entrando na mesma linha. São os ouvidos. E ele diz, lembrando novamente mais um trecho do Evangelho de Jesus que fala: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E Chico coloca: ouvidos todas as gente possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos de propostas inferiores. Ouvidos de festa. Ouvidos de mexericos. Ouvidos de pessimismo. Ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades da acústica da própria alma, estuda e reflete, pondere e auxilia fraternalmente, e terá contigo os ouvidos de ouvir a que se reporta Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Então, quando a gente está falando de bem-aventurados os puros de coração, então nós estamos falando da simplicidade, da humildade, do entendimento da fraqueza dos outros e falando de nós mesmos, como é que nós trazemos esse olhar, né? Se nós queremos ouvir, né, e ver a Deus, com que olhos nós estamos olhando as pessoas ao nosso redor? Dias de olhar de frieza, os ouvidos de só ficar ouvindo os escândalos, as reportagens, e o que agrega isso para cada um de nós? Nós precisamos estar a par do que acontece no mundo, mas não só a isso. Nós temos que ter a ação também, mas a boa ação, para combater justamente os momentos nossos, né, de caída. Então, com que olhos que nós estamos olhando a Deus? Com que ouvidos nós estamos ouvindo a Deus? Falei no começo, né, que a partir do momento que nós entramos na casa, nós já estamos recebendo, né, o auxílio da espiritualidade. Mas nós precisamos estar com os ouvidos, os olhos e o coração aberto para poder receber. É como no tratamento. Eu brinco às vezes no atendimento fraterno, que eu falo assim, gente, senta na cadeira e relaxa para poder receber o tratamento. Porque às vezes a gente senta lá tão tenso que não recebe nada, porque nós não estamos receptivos. Se nós viemos até aqui procurando ajuda,
É o momento de relaxar, abrir os ouvidos para conseguir ouvir o nosso anjo da guarda. Senão muitas vezes a gente ouve, mas eu rezo e não acontece nada. Por que será? O nosso coração está puro naquele momento? Porque se tiver com ódio do outro que aconteceu não sei o que no trabalho, se tivéssemos ainda com os melindres do nosso dia a dia, numa hora de prece, como vai estar o nosso coração? Puro? E como é que nós queremos nos ligar com a espiritualidade? Esse é o alerta nosso dessa semana. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então nós buscamos Deus no nosso dia a dia, no momento de desespero. Quando o nosso coração está mais duro do que tudo, e a gente acha que naquele momento a espiritualidade que tem que descer para nos ajudar. E não nós purificarmos, limparmos o coração para nos elevarmos até Deus. A gente quer o caminho mais curto, que eles desçam para nos ajudar. E aqui Jesus fala, faça o que eu fiz. Ele conseguiu nos ensinar, nos mostrar na sua própria ação a humildade, a simplicidade, para que nós possamos fazer esse mesmo caminho. Nós precisamos, às vezes, dar um freio, né, na nossa matéria, na nossa ambição, enxergar um pouquinho que nós temos a vida eterna e que nós temos que trabalhar o nosso espírito através desse entendimento da pureza de coração, para conseguir enxergar. Né? Nós vemos os irmãos na rua e isso se torna uma paisagem comum para os nossos olhos, o que não deve ser. Mas nós estamos tão acostumados a passar pelaquela pessoa na rua, que é mais um. Mas é uma pessoa que às vezes a gente mesmo dentro de casa não olhou para o nosso próximo dentro de casa e numa outra situação aconteceu isso. Então quem está próximo de nós? Amar o próximo como a si mesmo. Mas começa primeiro com o amor com cada um de nós. Se nós não nos amamos, não entendemos esse sentimento de amor, como nós vamos amar o próximo? Então esse exercício da pureza de coração. Nós estamos conectados 24 horas no dia, 5G, aparelho de última geração, e o coração ainda está na idade da pedra. Duro de sentimento. E Jesus vem falar isso para a gente. Nós temos esse amor dentro de cada um de nós e precisamos trabalhar. Começando na mudança de pensamento. O que nós estamos gerando para cada um de nós? E lembrando, eu falei da lei de ação e reação, causa e efeito. O que nós doamos no universo, é o que nós vamos receber em algum momento. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser na próxima encarnação. Mas o que nós estamos dando, nós vamos receber em algum momento. E para lembrar isso, sempre gosto de trazer uma historinha, porque a gente guarda às vezes melhor do que isso. E a historinha de hoje, o nome da historinha, vocês vão saber no final, vai dar para entender. Tinha um pai com um filho pequeno, e eles foram passear, fazer um passeio nas montanhas. E durante esse passeio nas montanhas, o filho, o menino, caiu e se machucou. Na hora que ele se machucou, ele gritou, ai! Da dor que ele sentiu. Aí deu um tempinho, o menino escuta, ai! Aí o menino se espanta e olha e fala, quem é você? E aí após uma voz responde, quem é você? O menino não entende, olha ainda para o pai e fala, apareça! Repete uma voz, apareça! E o menino começa a ficar irritado e bravo. E fala, seu covarde! E recebe uma voz, seu covarde! E o menino olha para o pai e fala, pai, não estou entendendo, o que está acontecendo? E o pai fala, espera um pouquinho, observe. E o pai fala, você é bom. E escuta uma voz, você é bom. O pai dá mais um tempinho e fala, gratidão.
E vem uma voz: gratidão. E o menino olha e fala: o que é isso, pai? Aí o pai fala: isso é a vida. Tudo que nós damos para a vida, ela nos retribui. Se nós damos coisas boas, nós recebemos coisas boas. Muita gente chama isso de eco, mas é a vida nos respondendo. E ele termina essa historinha nos lembrando o seguinte. Eu vou até ler para não esquecer nenhum passo. Se nós estamos, na verdade, procurando, então, um mundo melhor, depende de cada um de nós lançarmos coisas boas nesse mundo. Se nós queremos pessoas mais gentis no trânsito, nós temos que começar a sermos mais gentis no trânsito. Se nós queremos um ambiente de trabalho mais gostoso, mais aconchegante, depende também de cada um de nós. No pensamento, na ação, transformar esse ambiente também mais gostoso. Lembrando do eco da vida. Ação e reação. Nós recebemos o que nós damos. Em casa, no trabalho, na rua. Então, nossa liçãozinha de casa dessa semana, vamos reler esse trechinho do Evangelho? Bem-aventurados os pobres de coração, porque verão a Deus. Cada um de nós acho que quer ver Deus. Então, qual é o nosso plano de ação na nossa vida para conseguirmos ver a Deus? Fica a nossa lição de casa, reler e pensarmos. Né? Pensarmos como a gente vai fazer esse plano de vida dos nossos pensamentos.